Eu acho que aqui de Prudentópolis talvez é o grupo de jovens que tenha mais longevidade na história até mesmo da cidade, talvez. Não sei com relação aos ucranianos, mas na paróquia nossa é o que tem a maior longevidade. Hoje nós eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre a questão do Espírito Santo. O Espírito Santo, que nós rezamos aqui, que nós clamamos, que nós pedimos aqui. O Espírito Santo, ele é para nós hoje, e para nós fica muito fácil de falar dele hoje, porque o Espírito Santo ele é como uma das linguagens bíblicas que nos traz a palavra de Deus sobre o Espírito Santo é sobre a água, justamente. E hoje nós tivemos aí essa chuva abençoada. Tem gente de vez em quando que não gosta de chuva, não gosta de sol, não gosta de frio, não gosta de calor, não está contente, para saber o que gosta. Quando está frio, está muito frio. Quando está calor, está muito calor. Quando chove, chove demais. Quando não chove, está sempre demais. E muitas vezes a gente deixa de agradecer a Deus por aquilo que Deus nos dá de presente, de graça, que é aquilo que o Senhor nos coloca. E o Espírito Santo, ele é um dos símbolos bíblicos que nos traz o Espírito Santo. É justamente o que? É justamente essa parte do Espírito Santo ser água. Lá em Ezequiel 36 diz assim: derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas impurezas, de todas as vossas abominações. Derramarei sobre vós águas puras. Nós sabemos que a água é o símbolo universal da vida. É o símbolo universal da vida. Você veja, por exemplo, o que é um deserto. O que é um deserto? Um deserto é um local onde a quantidade de água é muito baixa, onde a quantidade de água é muito pequena. Isso, muitas vezes é um deserto, ao passo que a gente pegando algumas coisas ali pela geografia, o Emerson está melhor que nós isso aí, pegando algumas coisas pela geografia, alguns locais onde chove bastante, são locais que têm vida em abundância, onde tem bastante água. A gente pega o Pantanal, lá no Mato Grosso, pega a região amazônica, tem uma quantidade imensa de água, e por meio disso também tem uma quantidade imensa de vida. Porque a água ela é realmente símbolo da vida. E onde falta água, nós sabemos também falta a vida. Um local onde tem uma maior quantidade de água é um local onde existe maior quantidade de animais, maior quantidade de espécies vegetais. E onde não tem água existe menos, bem menos. Existem os animais resistentes à falta de água. Existem alguma vegetação resistente à falta de umidade. Mas o Senhor ele quer hoje derramar sobre nós, nesse grupo, nesse dia de hoje, Ele quer derramar sobre nós o seu Espírito Santo. Para quê? Para colocar vida dentro do nosso coração. E vida verdadeira. Vida verdadeira. Vida em Deus. Vida no Senhor. Uma vida santa em Deus. Uma vida santa no Senhor. Então hoje nós vamos meditar sobre isso, sobre justamente o Espírito Santo, que Ele quer vir ao nosso coração, o nosso coração talvez muitas vezes, mesmo quando jovens, e eu sei disso também, porque eu sou jovem há mais tempo do que vocês, a gente sabe disso, que quantos anseios muitas vezes tem no nosso coração, quantas dúvidas, quantas angústias tem no nosso coração. Mas todas elas o Senhor, Ele sabe, Ele proporciona. E a gente não precisa, eu digo isso para vocês, de experiência de vida, não de experiência de estudo, mas que o Senhor, Ele sara, o Senhor, Ele resolve, o Senhor, Ele suscita todos os desejos do nosso coração nele. A gente não precisa buscar, a gente não precisa ir fora da igreja para a gente procurar coisas, para a gente realmente buscar felicidade. Você vai matar a tua sede de Deus dentro da igreja, não fora da igreja. Você vai matar a tua sede de vida e a tua realização como pessoa dentro da igreja e não fora da igreja. Nunca deixe o inimigo, o demônio, o mundo te enganar nesse respeito. Nunca deixe nesse sentido. Eu quero meditar, pegar com vocês aí uma passagem, uma palavra na Bíblia. Trouxeram a Bíblia? Quem trouxe? Estou vendo
alguns aí com a Bíblia. Vamos abrir lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Capítulo 2, dos versículos 1 em diante. Atos 2, do 1 em diante. Na Bíblia Ave Maria, página 1414. 14. E diz assim a palavra de Deus: vinda do Espírito Santo. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reunia-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são porventura galileus todos esses que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia, próximas a Cirene, peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-nos publicar em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos e sem saber o que pensar, perguntavam aos outros: que significam essas coisas? Outros, porém, escarnecendo, diziam: estão todos embriagados de vinho doce. Palavra do Senhor. Olha, esse texto aqui, gente, é o texto que nos fala do nascimento da igreja, tá bom? Santo Agostinho, quando Santo Agostinho fala da festa de Pentecostes, ele diz assim que Pentecostes é a festa de aniversário da igreja. Por quê? Porque antes de Pentecostes nós tínhamos só a igreja clero, né? Havia o grupo dos 12 discípulos, né? Dos 12 apóstolos, depois o grupo dos 72, mais algumas mulheres piedosas que seguiam Jesus. Aqui acho que o grupo já aumentou, porque nos fala em Atos 1 que havia 120 pessoas. Mas aqui essas 120 pessoas que estavam, elas recebem o Espírito Santo, e após receber o Espírito Santo, elas falam. Pedro ali, nós paramos na parte que fala do discurso de Pedro. Pedro ele faz um discurso para todo esse povo que vinha de várias regiões, e depois lá no final do livro desse capítulo, nós vamos ver que foram batizadas 3.000 pessoas que aderiram à fé. Esse fenômeno aqui ocorreu mais ou menos por volta de 9 horas da manhã. 9 horas da manhã foi que ocorreu. E quando ocorreu isso, você veja, Pedro fez o discurso. Naquele tempo eles faziam o batismo por imersão, né? Ou seja, eles levavam na água e davam tipo um caldo lá na pessoa. Faziam o batismo por imersão. Para você batizar 3.000 pessoas, eu acredito que tenha sido o dia inteiro quase que eles levaram, né? Batizando essas 3.000 pessoas. Então a união do povo com o clero, a igreja. Por isso que Santo Agostinho fala festa de aniversário na igreja. Mas eu não quero me frisar nessa parte. Eu quero me frisar numa outra parte que Santo Agostinho comenta, que ele diz que esse texto aqui, ele fala que o Pentecostes é o anti-Babel. O anti-Babel. Por que o anti-Babel? Porque houve aqui o contrário daquilo que ocorreu quando foi feita a Torre de Babel. Conhece a história da Torre de Babel? A história da Torre de Babel é uma história que o livro do Gênesis nos conta de como que teriam surgido todas as línguas do mundo. Que os homens, está lá pelo capítulo 10 ou 11 do livro do Gênesis, que os homens eles começaram a fazer uma grande torre e eles quiseram atingir o céu. E quando eles estavam fazendo essa grande torre, aconteceu que Deus semeou no meio deles o desentendimento, e eles começaram a falar em línguas estranhas, e por começar a falar em línguas estranhas, eles não se entendiam mais. E diz na palavra, né, que eles interromperam a construção, e diz assim que, ou seja, eles não conseguiram construir mais. Por quê? Porque eles começaram a falar línguas diferentes.
né? Começaram a querer fazer uma coisa muito grande, para se achar grande demais, ou que aquilo poderia servir como algo de um orgulho muito grande para eles. Santo Agostinho chama isso o Pentecostes do anti-Babel. Porque em Babel houve a dispersão das línguas. Aqui em Pentecostes nós vamos ter o que é a unificação das línguas. As línguas elas vão ser unificadas. Diz ali que pessoas que vinham da região, partos, medos, anamitas, habitantes da Frígia, da Panfilha, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, cidadãos de Cirene, eles ouviam os discípulos, que eram todos galileus, falar em sua própria língua. E ficaram maravilhados com isso. Ficaram maravilhados com isso. Por que isso, gente? Porque o Espírito Santo, ele é um espírito de unidade. É um espírito de unidade. E é nesse ponto que eu queria chegar. Porque foi nesse ponto também que foi encaminhado pelas orações, o que foi encaminhado a pregação de hoje. Né? Então o Espírito, gente, ele é um espírito de unidade. O Espírito Santo, ele une. O Espírito Santo não desune. Aliás, sempre quando existe uma ação dentro da igreja ou fora da igreja, que seja uma ação de divisão, essa não é uma ação do Espírito Santo. Essa é uma ação do demônio, sabiam? É uma ação do demônio. E infelizmente, quando a gente fala do demônio hoje em dia, gente, de vez em quando as pessoas se assustam, né? Pensam assim: ah, mas esse negócio de demônio, infelizmente, de vez em quando a gente vê que pessoas mesmo falam, de vez em quando escuto falar dentro da própria igreja, de vez em quando falam assim que o demônio não existe. E é uma grande incoerência com a nossa doutrina católica dizer isso. O demônio ele é uma pessoa, ele é real, ele existe. E esse nome, né, Diabolos, né, que vem do termo diabo, significa o divisor, aquele que divide, aquele que separa, né, aquele que entra no meio para separar. Satanás significa o quê? O acusador. Por que acusa? Para dividir. Nós temos que tomar muito cuidado, muitas vezes dentro da igreja, dentro da nossa família, dentro da nossa casa, com qualquer tipo de atitude que seja atitude de divisão. Né? A gente vê muitas vezes dentro de uma família, ou seja, o inimigo hoje ele veio com uma fúria muito grande para cima das nossas famílias. Para cima das nossas famílias. Para quê? Para dividir. A gente percebe muitas vezes por meio dos veículos de comunicação, por meio das novelas, aquilo que se prega assim descaradamente sobre a questão do divórcio. Né? De vez em quando as pessoas que assistem, eu graças a Deus não assisto mesmo. Até brinco lá em casa se estiver ligado, né, em novela a televisão. Mas as pessoas, quando veem a novela, o que aparece? O casal está lá, eles estão casados, aí ou o homem é o vilão da história, ou a mulher é a vilã da história, e aparece uma terceira pessoa lá para se envolver no casamento, seja homem ou mulher. E daí as pessoas ficam torcendo e justifica-se. Não, tem que mais é que ser feliz mesmo. Gente, toda ação do inimigo para dividir uma família, para dividir os filhos dos pais, para dividir um casal, é uma ação do inimigo, é uma ação do demônio. Toda ação do demônio, gente, ela entra também muitas vezes dentro da igreja, para tentar dividir grupos, para tentar dividir pastorais, para tentar dividir movimentos. É ação de divisão, para tentar dividir leigos, ordens religiosas, é ação do demônio. Né? A gente muitas vezes vê dentro da igreja, graças a Deus, né? aqui em Prudentópolis, né? A gente vê assim, os grupos que tem, estão surgindo alguns outros grupos de jovens. A gente sabe que tem lá na Vila das Flores, na Vila Mariana tem também? Tem na Vila Mariana, nós sabemos que tem o grupo dos campistas. Gente, que bom tudo isso, é maravilhoso, porque está anunciando o nome do Senhor. Mas não pode haver divisão. Não pode haver divisão, porque o Espírito Santo, quando Ele nos dá, o Espírito Santo ele é para nós espírito de unidade. Dentro da igreja nós não estamos competindo quem é que faz melhor, quem é que faz pior. Dentro da igreja nós estamos tentando caminhar junto para quê? Para a salvação. Para a salvação, para tentar fazer
porque cheguemos à salvação. E como diz São Tiago, né, alcança a salvação, né, esforça-te para se salvar, ou seja, alcança a salvação que foi comprada por Jesus Cristo. Então o Espírito Santo, gente, o Espírito Santo, ele é esse Espírito da unidade, ele nos une, ele é um Espírito de amor, e a gente só consegue viver unidade dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro da nossa igreja, se nós tivermos o Espírito Santo. Se nós tivermos o Espírito Santo, formos cheios do Espírito Santo. Eu gosto muito de estudar, de ver a vida de santos, né? Padre Pio, né? Padre Pio foi perseguido dentro da própria igreja por muito tempo. Praticamente por 50 anos ele foi perseguido. 50 anos foi o tempo que ele teve os estigmas, né? Padre Pio foi o único sacerdote da história da igreja, o único padre, não o único cristão, não o único católico, mas ele foi o único padre da história da igreja que teve os estigmas, as feridas de Jesus. E hoje, inclusive, eu estava lendo uma coisa sobre o Padre Pio. Ele tinha também uma sexta ferida, que era a ferida do ombro, né? Que Jesus tinha revelado isso para algum santo, falando que era a chaga que mais doía nele. Gente, Padre Pio, sempre quando vinha essas pessoas atrás dele para falar, para serem contrários, para acusar ele dizia assim, né? Não é culpa deles, é culpa do demônio, né? O demônio semeia muitas vezes a confusão na cabeça dos sábios. Padre Pio tinha esse discernimento dos espíritos, ou seja, porque, gente, para não quebrar a unidade da igreja, para não quebrar a unidade. Santa Teresinha do Menino Jesus, né, ela procurava no convento, ela entrou para a ordem dos carmelitas cedo, ela foi inclusive pedir ordem para o Papa para isso, para o bispo, para o Papa, para entrar na ordem dos carmelitas com 15 anos. E Santa Teresinha, ela procurava dentro do convento aquela irmã que mais criticava ela, e ela procurava. Por quê? Porque ela não queria a questão da divisão. Mas o Espírito Santo, gente, o Espírito Santo é o Espírito de unidade. São Francisco, a ordem franciscana, lá no século XIII, comecinho do século XIII, quando eles foram pedir ao Papa a autorização para fundar a ordem, quando eles estavam indo, que eles iam com umas roupas que mais pareciam uns trapos, né? Eu tive a graça de ver uma foto, né? Não vi a veste de São Francisco, vi uma foto da veste do São Francisco. Gente, o pano de chão é mais bonito, para vocês terem ideia, né, do que a roupa de São Francisco. Então eles estavam indo pedir, e quando eles paravam assim meio para se lavar, que eles estavam perto de Roma, né, que daí os irmãos ali, os frades, eles falavam, eles conversavam, dizendo assim, né, falando assim, depois que você terminar de costurar a roupa, empresta para mim a agulha. E um falava para o outro, não, deixa que eu costuro, né? Deixa que eu lavo. Ou seja, porque o Espírito Santo é o Espírito de unidade, é o Espírito de amor. E o Espírito de amor, ele nos une, ele nos chega, ele nos torna perto. Meu irmão, o grande remédio que a gente precisa ter dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro da nossa igreja, dentro do nosso grupo, para a gente viver a unidade, é o Espírito Santo. E você não tenha dúvida disso, que toda a ação de divisão que existe dentro da família, dentro de um grupo de jovens, dentro de um grupo de oração, dentro de uma comunidade, toda ação de divisão é uma ação do inimigo de Deus, não é uma ação de Deus. O Espírito não divide, o Espírito une. O Espírito une. Talvez a gente esteja precisando muito do Espírito Santo na nossa casa. Talvez a gente esteja precisando muito do Espírito Santo para unir a nossa casa. Talvez a gente esteja precisando muito do Espírito Santo para unir a nossa família, para unir o nosso grupo, para unir a nossa comunidade. E é isso que eu quero convidar vocês a fazer hoje. Jesus não quer a divisão. Eu quero só pegar uma passagem aqui para vocês, para que isso fique cada vez mais claro. Está lá no Evangelho de João, capítulo 17.
João 17, versículo 20. Na Bíblia Ave Maria, página 1408. João 17, 20. João 17, 20. Veja o título que diz lá: implora pela união de todos os que creem. Diz assim Jesus: não rogo somente por eles quem? Pelos discípulos, porque Jesus estava rezando pelos discípulos antes disso, mas também por aqueles que por sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. Veja como Jesus Cristo diz: para que todos sejam um. Ou seja, a vontade do Senhor é sim a nossa unidade. É a nossa unidade. Quem é capaz de fazer a unidade dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso grupo, é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o Espírito de amor, né? É o Espírito de amor. Romanos 5,5 diz assim, né? Que o amor de Deus ele foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Meu irmão, eu não sei como é que está a situação da tua família, do teu emprego, da tua casa. Eu não tenho nem ideia de como está a situação da tua vida, as tuas inimizades ou as tuas brigas. Mas vamos procurar viver a unidade que Cristo nos pede. E começar por aqui. E quem vai agir, quem vai atuar para que possamos viver de forma unida é o Espírito Santo. Mais do que falar, eu acho que hoje é importante a gente rezar. Quero convidar vocês, vamos ficar em pé. E vamos pedir o Espírito Santo nesse momento.